Olá a todos. Hoje daremos início à apresentação do relatório de gestão da produção, com uma apresentação em si. O local estabelecido foi a RM Indústria. Falando um pouco mais sobre o roteiro dessa apresentação em questão, ela seguirá um padrão com base nos níveis organizacionais, iniciando com o estratégico, focado mais nesses aspectos da organização como um todo, no tático, que seria a forma onde é organizado os processos, como é planejado em si, e finalizando no operacional, focando mais na produção como um todo. Então, destrinchando mais, temos o nível estratégico, onde serão abordados os aspectos do negócio, posicionamento de mercado, estrutura organizacional e hierarquia organizacional, partindo para o nível tático, especificando os pontos de mão de obra e recursos humanos, de comunicação interna, ergonomia, um aspecto relacionado à gestão da produção, mais especificamente nos 4 Vs, e finalizando com a capacidade de controle da produção. Finalizando no tópico 3, no nível operacional, focando mais no processo de transformação dos insumos em produtos, acompanhamento de produção e o arranjo físico como um todo. Claramente, todas as etapas, principalmente a etapa 3 do operacional, foi evidenciado o local, como ocorre, filmado no caso, como ocorre o processo de transformação, que será a posteriori apresentado. E de início, falando um pouco sobre a empresa, o lema seria o aço que move o mundo, com algumas especificações, como está no mercado há 4 anos, atuando na sede atual há 2, então ela está na nova sede há pouco tempo, então, mesmo tendo 4 anos de atuação, apenas 2 na nova sede, então é um local onde está sendo estabelecido, assim como será apresentado, ainda tem processo de consolidação, e a missão principal proposta pela empresa e o que pretendem seguir, que seria a missão no caso, é produzir e entregar soluções de aço com excelência e qualidade, buscando a satisfação dos nossos clientes. Então, é o estabelecido e o foi debatido com o pessoal como missão. E já como visão, é estabelecido que pretendem ser referência no mercado de aço no estado de Alagoas até 2030. Então, há um objetivo claro a ser seguido a longo prazo, e ao decorrer da apresentação estaremos especificando quais foram as nuances encontradas no processo atual, possibilidade de melhoria e quais são os pontos positivos e negativos do meio de produção atual que está sendo implementado na organização. Olá, gente, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre a caracterização do negócio. Vou falar um pouco sobre quais são os principais produtos, né, da RM Indústria. Vamos falar também sobre o mercado-alvo dessa empresa e o nível de atuação dela. Vamos começar. Os principais produtos da RM Indústria são material de ferro, treliça triangular, malha, coluna, linha de ferro para construção civil. Então, ela trabalha com esses tipos de materiais. E o seu público-alvo são lojas para construção civil, lojas de materiais de construção. Também temos incorporadora, que é um dos clientes, né, o mercado-alvo da RM Indústria. Essas incorporadoras nada mais são do que administradores de grandes empreendimentos imobiliários, que muitas vezes precisa, né, desse tipo de material, desse tipo de produto que a RM fabrica, para conseguir aí construir os seus edifícios, os seus empreendimentos, né. O nível de atuação dessa empresa, né, da RM Indústria, ele é regional. Ele abrange tanto o Nordeste como o Pernambuco, né? A demanda também tem uma demanda diversa aqui em Arapiraca e no Sertão. Então você vê que é uma empresa que não fica aqui só em Arapiraca e no Sertão. Ela atende até empresas em Pernambuco também, né? Então é uma empresa bem bacana. Vamos falar um pouco agora sobre como essa empresa ela está posicionada, né? Vamos falar sobre o posicionamento de mercado dessa empresa, tá? Antes da gente falar sobre isso, é interessante a gente ter em mente que essa empresa ela coloca o cliente como centro das estratégias de mercado. Então, todas as estratégias que são tomadas é baseada no que o cliente precisa, no que o cliente deseja, tá? Ela atende às necessidades do cliente dela de forma eficiente e assertiva. E aí, mais para frente, vocês vão ver o porquê. Eu separei aqui 4 tópicos que é muito interessante falar, que mostram, né, como essa empresa está posicionada. O primeiro é o foco no cliente. Por quê? Porque eles buscam inserir o cliente em todas as etapas do processo de venda, garantindo todas as informações, a apresentação adequada do produto. Então, o cliente, ele tem todas as informações disponíveis para ele tomar a melhor decisão na hora da sua compra. O segundo tópico é o atendimento humanizado. Por quê? Porque a empresa ela busca entender quais são as dores do cliente, visando elaborar soluções dinâmicas para cada um deles. Como foi falado no slide anterior, a RM tem diversos tipos, né, de clientes. Cada cliente vai ter uma necessidade diferente, vai ter uma demanda por um produto diferente. Então, essa empresa ela se adequa ao perfil do cliente, sabe? Tópico número 3, preço competitivo. Não adianta, né, a gente ter um foco no cliente, um atendimento humanizado, se a gente não tem um preço competitivo. E essa empresa, ela traz preços muito acessíveis, inclusive em comparação com os concorrentes, tá? Porque busca atender melhor o cliente. Não só aquele cliente que já é grande, tem uma empresa aí de porte médio ou grande, mas aquele pequeno empreendedor, né? Aquele pequeno empresário
que montou ali a sua loja de material de construção civil, né? Então, essa empresa, ela abrange diferentes níveis, né, de clientes. Então, o preço competitivo é muito bacana. Outro ponto muito importante é a força comercial. Por quê? Porque potencializada com uma logística ágil e sincronizada, eles entregam os produtos com pontualidade, garantindo a satisfação do cliente. Então, não é só um produto que é bacana, o atendimento que é bacana, mas essa empresa, ela traz essa logística ágil, essa logística pontual, que hoje em dia é muito importante. Falando um pouquinho sobre a estrutura nacional, temos um supervisor de produção, um apontador de produção, operadores de máquina, auxiliar de operação e 2 operadores de integração. Falando resumidamente da estrutura, atualmente a gente tem dois diretores, uma responsável pela área estatística, que é mais interno, os setores de correspondem a ele, a gente, quando há alguma demanda envolvida, a gente pode fazer diretamente com ele. E temos também o diretor responsável pela questão comercial. Ele é mais responsável pela compra e venda, entrega, demandamento, para todo o patrimônio da empresa, por assim dizer. Temos um diretor operacional, que está ali de parte do estratégico, né, da empresa, vendo o que é melhor para a empresa, de direcionamento, colaborador, influenciador, não para o andamento da empresa, na ação. Então, tem esse final. Referente à logística, ele é muito mais responsável referente à logística, porque há uma rotatividade muito maior na logística. Atualmente, ele tem um estatista, que ele tem os supervisores da logística, e o estatista também, que eles são responsáveis por mensurar a quantidade de estoques que existem atualmente, conferir o pedido do cliente, se está correto, para poder fazer o carregamento do caminhão, ver se o caminhão está corretamente com todos os pedidos, ok. Ele recebe a quantidade de material, a quantidade de matéria-prima que foi chegado na empresa, o quanto a gente está produzindo, quanto pedidos a gente está faturando, e eles são responsáveis por esse período e também por direcionar os auxiliares de carga de fato. Alunos de carga de fato ficam na empresa para fazer, né, esse manuseio de carregar caminhão, conferir matéria-prima, e também tem os que são responsáveis pela viagem, junto com os motoristas, para ir ao sertão, ao litoral, por aí também, nesse caso, nesse operacional. Referente ao setor administrativo, atualmente a gente tem, é dividido pelo setor do financeiro, do fiscal, do faturamento, um pouco do contábil. A gente não tem um gestor específico para o contábil, porque é terceirizado, mas há uma rotatividade que é necessária, um pouco de conhecimento que a gente pode entender esse setor formal. E também o RH, que a gente tem departamentos pessoais, e a relação da produção com a unidade de falar. Falando um pouco sobre a divisão de colaboradores, né? Bom, a RM Indústria tem os seguintes tipos de áreas, né? Temos a área da administração, de RH e departamento pessoal, logística, produção e manutenção predial. A gente consegue ver nesse gráfico que a gente fez que o maior número de funcionários se encontra na área de logística, contendo 20 funcionários que atuam nessa área de logística. A gente consegue olhar também que na área de produção a gente tem um número elevado também de funcionários, contendo 11 funcionários nessa área, e aí a gente vem para a parte administrativa, né, da administração, que contém aí 5 funcionários, na manutenção predial 1 funcionário, e no RH e departamento pessoal 2 funcionários. Vale ressaltar que a faixa etária é desde os 22 até os 56 anos, tá? Isso é muito interessante porque pega aquela pessoa que é nova, né? Aquela pessoa que já tem um conhecimento bem mais abrangente, né? A gente tem também funcionários que predominantemente são masculinos, né? Até pela área de atuação da empresa. Sobre a escolaridade, os funcionários da empresa RM Indústria são desde aqueles que terminaram o ensino fundamental até aqueles que concluíram o seu ensino superior. Então, tem oportunidade aí tanto para aquelas pessoas que, infelizmente, não terminaram nenhum ensino médio e aquelas pessoas também que já têm um nível superior mais elevado. A comunicação interna da empresa RM. Eles demonstram a plena compreensão da importância da comunicação organizacional como fator estratégico para o desenvolvimento da empresa. Porém, ultimamente, eles estão vendo que somente ter reuniões mensalmente não está dando conta das demandas da empresa. Tem surgido muitas demandas urgentes com bastante frequência. E o que é que eles estão tentando realinhar essas reuniões para semanalmente, até mesmo para ajustar um plano de ação de cada área,
da empresa. Os meios de comunicação utilizados pela empresa são interfone, WhatsApp e presencialmente. A gente frisou essa questão presencialmente porque a empresa, principalmente o pessoal que trabalha na área da produção, alguns não são letrados. E isso, muitas vezes, eles não têm nem mesmo um celular, o que, muitas vezes, um aviso prático que poderia ser enviado virtualmente não é possível na empresa por conta dessas questões e precisam realmente de ir a cada colaborador e fazer esses avisos. Uma possibilidade de melhoria seria essas reuniões semanalmente, para evitar toda essa urgência que está aparecendo na empresa, e também utilizar matrizes que vão determinar a urgência e a importância dessas demandas, para que elas sejam cumpridas de acordo com as suas realmente urgências da empresa. A ergonomia e qualidade de vida na empresa. É o monitoramento do ambiente organizacional. Há diversos incentivos em relação à saúde dos colaboradores no ambiente corporativo, buscando sempre adquirir e transformar o ambiente mais seguro e consciente em relação ao aspecto ergonômico. Sobre a cultura de ergonomia na empresa, a empresa reconhece, considera importante e válido e sempre tenta adequar a vivência dos colaboradores, visando promover hábitos culturais que se adequem com os objetivos da empresa. E sobre a percepção dos colaboradores sobre o tema. Nem todos os colaboradores têm esse conhecimento sobre questões ergonômicas, contudo, a organização sempre tenta aconselhar e construir naturalmente uma cultura acolhedora. Os 4 Vs na gestão da produção nessa empresa seria variedade, volume, visibilidade e variação. A variedade, eles possuem a variedade de produtos com ferro, como a treliça triangular, a malha, a coluna e a linha de ferro. Sobre o volume, eles têm uma produção diariamente para atender todas as demandas e tenham ali um certo estoque. A variação, eles têm uma facilidade para adaptar-se a grandes demandas, principalmente no mês de janeiro, que é onde eles têm a maior demanda quanto aos seus produtos. E visibilidade, um diferencial deles é que o cliente pode ir até o local e garantir a confiabilidade do processo produtivo, ou seja, antes de fechar a compra, o cliente pode ir ao estabelecimento, ver como está o produto, para realmente fechar a compra se está de acordo com o que ele quer. Bom, dando continuidade, vamos estar abordando o tópico relacionado à capacidade de controle de produção, mas focado inicialmente no planejamento, que foram levantados 3 requisitos iniciais, voltado para o planejamento, que seria a questão de reuniões inicialmente, no qual foi identificado que, em relação à reunião de planejamento, é realizado de uma certa forma mais flexível, principalmente devido à natureza do trabalho em si, que é muito relacionado à demanda. Então, as reuniões de planejamento elas são muito realizadas de forma flexível para se adequar às nuances da demanda. Então, se eu tenho um certo mês que está com a outra demanda, o planejamento ele precisa ser readequado para conseguir se atender a esse mês específico e ser normalizados para os decorrentes. Relacionado ao tópico de revisão do planejamento, novamente, há diversas modificações de planejamento, justamente pelo tópico de flexibilidade, também por conta dessa questão dele precisar o planejamento ser adequado às demandas em si de produção que são solicitadas. E relacionado aos prazos, os prazos eles seguem também de forma as modificações de forma flexível para seguir com tanto o planejamento que é feito inicialmente, quanto com as adaptações que acontecem ao decorrer dos períodos devido a essas revisões de planejamento que ocorrem com uma certa frequência. Já relacionado ao controle de produção, temos 2 tópicos a serem considerados, que foi o levantado, e as formas de metrificar a produtividade, por exemplo. Primeiro, tem a questão das metrificações diárias, que a empresa ela trabalha com metrificação de produção diárias. Então, um exemplo prático disso foi a forma de controle de produção, que é utilizado a produtividade padrão estabelecida pelo fornecedor. Então, para exemplificar, quando é contratado, comprado maquinário, a própria fornecedora ela traz umas especificações técnicas relacionadas à capacidade produtiva diária do equipamento, prazo de manutenção preventiva, etc. No caso, são requisitos mais técnicos, e a empresa em questão ela trabalha com base nisso. Então, ela, de certa forma, não tem uma metrificação diária própria e usa mais as metrificações do equipamento. Então, um exemplo disso é a máquina de coluna que é utilizado e a metrificação de produtividade dela é entre 400 e 500 unidades diárias. Isso também será apresentado posteriormente relacionado ao controle de processos e possíveis paradas preventivas ou corretivas, porque um ponto levantado pelo supervisor da área de produção foi a questão de que quando o equipamento está muito abaixo do previsto, seja entre essa média de 400 e 500, ou seja, se ele produzir muito abaixo do esperado para o diário e dessa especificação, cabe uma parada para uma preventiva, caso seja estabelecido já anteriormente, ou uma corretiva, caso seja alguma falha que não foi mensurada anteriormente. O que, como será apresentado posteriormente, é o que mais se adequa, pois a empresa não possui uma metrificação e uma padronização das falhas ocorrentes de equipamento. O próximo tópico seria a questão dos procedimentos preventivos, já pegando a deixa do tópico anterior, e no qual é elaborado, com base no que foi repassado pelo supervisor de produção, certos requisitos a serem seguidos. E primeiro, ao ocorrer a parada do equipamento, é avaliado o caso, então o colaborador de momento ou quem está operando aquele equipamento vai entender o que aconteceu de fato, então ele vai identificar o motivo da parada, o que já traz certas complicações, porque ao avaliar esse caso, ele precisa comunicar imediatamente ao supervisor, porque só o supervisor tem a ter um certo conhecimento maior sobre o equipamento e só ele consegue ter uma
certa forma, fácil a identificação do erro. Então, após essa comunicação, há a correção do problema pelo próprio colaborador, e com essa resolução do problema, o supervisor de operações, o supervisor de produção, ele faz o registro da ocorrência do que aconteceu de fato. Só que aí, nesse processo que foi levantado, é possível identificar algumas falhas operacionais. Começando com a avaliação do caso, temos alguns 3 pontos a serem considerados, que, por precisar comunicar imediatamente ao supervisor, temos uma questão de uma ausência de mapeamento do processo, ou seja, os colaboradores como um todo e a empresa não têm mapeado os processos que envolvem a plena execução do equipamento e nem de forma micro do equipamento individualmente, nem de forma macro do conjunto como um todo. Então, se eu não tenho mapeado esse processo, eu não consigo de forma assertiva identificar onde pode ser a eventual falha, onde são os pontos críticos mais relevantes do processo. Falta de mapeamento do equipamento, como foi citado anteriormente. Então, se eu não estabeleço um processo para o macro e nem para o micro, eu me perco, porque eu não sei onde analisar primeiro. Eu preciso, como é o que está acontecendo atualmente, comunicar ao supervisor de produção, que não é eficiente, que a depender da situação, caso eu me depare em um momento que não tenho como entrar em contato com nenhum supervisor ou alguém que tenha conhecimento, eu não vou conseguir resolver o problema de forma hábil, então eu vou ter atraso de produção. E o outro ponto que concilia-se com esse aspecto de resolução de preventivas, de falha, seria a questão dos colaboradores não possuírem um acesso a um book de falhas. Então, um dos pontos de melhoria que foi levantado, que também relaciona-se com os anteriores, é que não existe um book. Então, acontece a falha, como foi explicado inicialmente, é comunicado ao supervisor, correção dos problemas, o supervisor registra essa ocorrência, mas não há um banco de dados, um mapeamento, mesmo de forma simples, de um papel, numa folha, até mesmo em um documento, onde cada colaborador tem acesso, para ele conseguir identificar de forma mais assertiva quais são os pontos críticos dos equipamentos que tendem a ter mais falhas. Então, por exemplo, se na minha avaliação do caso eu tenho mapeado os equipamentos que envolvem os pontos que são mais críticos a terem problema, eu vou ter uma assertividade maior na resolução dos mesmos, eu vou conseguir focar só naquilo que deu de fato problema com base nas ocorrências. Claro que sempre tem as variabilidades desse processo, então nem sempre o que está mapeado ele vai ser o que de fato deu problema. Mas aí entra na questão de que se o equipamento não mapeado deu algum problema, com o registro da ocorrência e o mapeamento no possível book de falhas, já é uma ocorrência tratada para futuramente não termos mais esse problema. Então, desse processo que foi levantado relacionado a preventivas, temos esses pontos a serem considerados, principalmente relacionado à avaliação do caso que há ausência de um processo mapeado tanto de forma macro, do que envolve todo o fluxo de entrada de insumos do processo e daí a saída do produto. Há uma falta de mapeamento do próprio equipamento em si, até mesmo para instrução de novos colaboradores, porque se o colaborador, ao entrar na empresa, não tem esse mapeamento claro no papel onde ele consiga revisar, ele vai sofrer muito para conseguir aprender. E também o ponto relacionado ao book de falhas, que não é algo tão complicado de ser feito, já está ocorrendo, já existe o registro das ocorrências pelo supervisor de produção, então já a empresa tem praticamente meio caminho andado relacionado a essa ideia do book de falhas. Outro ponto a ser considerado, que também relaciona-se com os anteriores, é os gargalos da produção, principalmente relacionado ao que foi levantado do layout físico, que é a estruturação física, e dos equipamentos como um todo. Partindo para o primeiro aspecto, que seria do layout físico, foi levantado como um todo pelos supervisores de operações e pelos colaboradores de área, a questão do espaço ser muito limitado, que dificulta principalmente a disposição dos equipamentos. Então, o local, ele já não houve novas implementações de equipamentos justamente por conta disso, porque ele não iria conseguir comportar todos os equipamentos necessários. Então, estão trabalhando com uma produção, de certa forma, reduzida, justamente por conta desse aspecto físico. E um ponto legal que foi levantado, para futuramente, que foi internamente mesmo da empresa, do supervisor de operações que teve essa ideia, juntamente com a diretoria que está buscando implementar, seria a questão dessas plataformas suspensas, que são muito utilizadas em algumas empresas, principalmente orientais, que é a plataforma de transporte da produção ser suspensa, o que facilita essa distribuição física do layout, porque quando eu faço o processo de transporte dos itens ficarem na parte de cima, eu tenho a parte de baixo para trabalhar mais com o equipamento à disposição do meio. Então, a ideia final apresentada pelo gestor de produção é que chega um dia onde todo o processo de transporte do insumo, da transformação acontecer e do transporte do produto até a área de logística seja feita de forma suspensa por essas plataformas. Então, é um ponto que foi legal a ser levantado no aspecto de layout físico, e já algo que estão trabalhando para tentar melhorar, relacionado aos equipamentos, mais voltado para o maquinário. Eles têm uma certa dificuldade ainda para tratar essa questão, principalmente pelo tópico anterior levantado, relacionado aos processos e mapeamento dos equipamentos, porque como não há um mapeamento, não tem como trabalhar em cima desses gargalos e dos processos para ver o que dá para simplificar, o que dá para melhorar. Então, o único ponto interessante que foi levantado foi a questão de uma troca que houve na Trifila, que é o primeiro equipamento do processo que será apresentado posteriormente,
que era anteriormente utilizada a cabeça turca, e foi trocado pela cassete, que quase levou a triplicar a eficiência do equipamento. Então, foi uma modificação simples, melhorou a eficiência do equipamento, quase triplicou a eficiência do equipamento, que deveria já sinalizar a importância do mapeamento, o que infelizmente não é o que está sendo feito atualmente, mas é um ponto que eles estão considerando e já estão em processo de melhoria. Então, esse exemplo foi a troca da cabeça do cassete. Ele foi sugerido pelo supervisor de operações, que já trabalhava em outra empresa que tinha esse meio em si, esse equipamento. Então, foi algo que ele trouxe, uma experiência externa, que de fato contribuiu muito, mas com esse mapeamento estabelecido dos equipamentos, tende a facilitar mais a identificação e resolução, melhoria como um todo de outros equipamentos. Outro aspecto importante a ser levantado, relacionado ao terceiro tópico de nível operacional, é mais focado na questão do processo de transformação dos insumos e, no geral, na execução das tarefas. Inicialmente, nesse processo, como foi levantado nos slides anteriores, tem a trefila, que a trefila é o primeiro equipamento do processo de produção, no qual ele afina e modela o aço para ser utilizado nas outras máquinas. Então, ele pega o aço que vem semelhante a essa segunda imagem, só que ele vem de uma forma mais a circunferência dele é maior, então a trefila ela serve para afinar e deixar maior, no caso, o fio de aço. Com esse processo da trefila, ele já vai para o estoque, então esse estoque ele é do lado da trefila, então é armazenado o fio de aço que saiu da trefila, e após isso, do estoque, ele passa para o processo da treliça. A treliça é meio que um processo de molduração em si, ele faz a transformação do formato do fio de aço, que a treliça, no caso, ele faz a formação de triângulos das estruturas, então é um dos tipos do produto comercializado pela empresa. Claro que há uma certa variabilidade dos produtos, mas esse é um dos utilizados, que é oriundo desse fio de aço. O outro processo relacionado, ele inicia-se também com o processo da trefila, que afina e modela o fio de aço para ser utilizado também em outros equipamentos. Já na segunda etapa, nós temos o estoque temporário, que quando é feito esse afinamento no fio de aço, ele é armazenado nesse varão temporariamente, o que já joga para o estoque, que é o que foi levantado anteriormente também. E já para exemplificar um pouco, temos esse vídeo, o primeiro vídeo relacionado a esse processo, que é quando sai do estoque, é feito o corte de forma vertical da malha de aço. Após ser feito esse corte, ele é distribuído de forma horizontal e verticalmente para formar uma malha, no qual é jogado nesse segundo equipamento, que faz a soldagem manual, para sair a malha já produzida, a malha de aço como um todo. Referente ao complemento de produção, no primeiro passo, o insumo, no caso da matéria-prima, ela passa pela máquina da trefila, né? E ela é responsável por modelar e afinar e modelar o aço, né? Deixar que ele fique com uma espessura mais fininha, mais maleável e também desenhável. Todo o aço ele fica desenhadinho, parecendo uma estrutura de corda, né? Do zigue-zague, durante o ferro. E no final, ela deixa uma forma circular para que seja passado para as outras máquinas também, para assim chegar ao produto final. No segundo processo, a gente tem o estoque de matéria-prima que fica ao lado da trefila, que assim que ela finaliza o seu processo, é colocado no estoque. Ele é junto com a matéria-prima, então há uma certa diferença notável quando olha para o estoque, que vê a que já passou pela trefila e a matéria-prima. A matéria-prima ela é mais escura, mais grossa, mais espessa, já a que já passou pela trefila ela é mais fininha, mais brilhosa, toda modelada, porque a trefila, como ela vai modelar o ferro, ela acaba esquentando e acaba dando um certo brilho no material. Já o passo 3, a gente tem por aí a treliça, que é responsável por fazer a treliça triangular. Então, já é um tipo de produto não, que a gente possui. Temos também a malha, temos a coluna, que tem a utilidade do referente material da treliça. Nosso arranjo físico, é, aqui é perceptível um pouquinho do estoque. Temos o estoque de malhas, colunas, ferro. Um pouco atrás dessa foto, temos a máquina de corte, que não deu para sair nessa foto, mas não tem a máquina de corte, que ela tem uma textura mais grossa, ela é maior, então ela é só responsável pelo corte mesmo. Ela não é dela, não está em cima de nada, mas ela fica um pouco no cantinho, um pouco mais afastada. Temos aí na foto a trefila, a treliça e a máquina de coluna. Ela produz a coluna para depois ser modelada, né? Amassada até chegar no formato final da coluna. E um pouco mais para frente, a gente vai ter a máquina de malha, que é responsável por fazer a tela de malha, né? E ela é bem rápida, a máquina de malha. Ela é bem automática, por assim dizer. A gente só precisa de alguém supervisionando, caso algo dê errado, caso algo amasse. É só mais esse cuidado mesmo, mas ela é bem prática, ela é bem autônoma. De antemão, a gente agradece pela sua atenção.
Esse foi o nosso trabalho sobre a nossa pesquisa lá na indústria MM. Foi uma pesquisa muito satisfatória, na qual a gente pode conhecer e entender um pouquinho mais sobre as nossas regiões. Então, encerramos a nossa apresentação por aqui. Tchau, tchau, muito obrigada.